necessidades, esses pontos, influem diretamente nesse poder de persuasão dessas populações, né? Que é a desigualdade entre um desequilíbrio muito grande de força, de poderes evidentes, né? Que geram e produzem constrangimentos, né? Sob esse ambiente controlado, se processa aquilo que os empreendedores chamam de negociação, né? Isso não significa dizer que esses ambientes que são criados com a montagem da cena participativa, do licenciamento, não sejam apropriados no estabelecimento de acordos que envolvam uma troca, em geral, entre a destinação de um recurso de compensação e uma participação que não impeça os empresários de seguirem o curso de suas ações como obtenção das licenças. Ou melhor, que esses espaços não sejam, de fato, uma forma de dar visibilidade aos acordos que acontecem entre os empresários e as lideranças locais, representantes das associações civis, membros da gestão governamentais, acadêmicos, ambientalistas, numa outra esfera de relações. Eu acho que o importante aqui é a gente compreender de forma clara como que os empreendedores naturalizam essa noção de negociação, assim como a de participação, e fazem uso dela para demonstrar que incorporam às suas práticas mecanismos de gestão participativa. As abordagens, né, dos empreendedores vão combinar teoria e prática, estudos diagnósticos e prognósticos com atividades participativas e métodos de interação controlada, que são o que eu pude descrever e etnografar na medida em que eu estive trabalhando para os empreendedores em processo de licenciamento ambiental, né? Que são utilizados para identificar, selecionar e excluir os atores que serão considerados relevantes para a ação das empresas e, consequentemente, que serão classificados no processo de licenciamento ambiental como afetados pelos projetos, né? Cada uma dessas vertentes fornece subsídios à aplicação do que se difundiu chamar no meio empresarial de relacionamento com comunidades. Né? Algumas empresas, inclusive, nomeiam diretorias e departamentos com esse nome, relacionamento com comunidades. É uma expressão que acho que a gente também tem. Tudo isso a gente tem que colocar em refletir, né? Refletir todas essas expressões, né? Bom, diferentes autores se dedicaram a estudar essas novas práticas e representações que são associadas à ideia de participação e são atribuídas à difusão dos manuais do Banco Mundial e às tendências das revisões de planejamento, dos modelos de participação top-down, de cima para baixo. Alguns deles concluem tratar-se de um conjunto de práticas que reescrevem as relações de poder entre os especialistas e os sujeitos de pesquisa. Essas abordagens elas vão funcionar, em última análise, como tecnologias de ocultação dos jogos de poder implicados nos processos políticos instaurados com o licenciamento ambiental. O termo utilizado pelos consultores empreendedores, negociação, é em si uma forma de ocultação dos sentidos das práticas que recebem esse nome. A domesticação dos conflitos é um resultado das técnicas de interação estratégica e são técnicas mesmo de verdade, que são estudadas e negociadas em cursos de negociação, cursos de uma série de cursos diferentes que são, que são bastante difundidas no meio empresarial, com tecnologias de ocultação dos jogos de poder implicados nos processos políticos instaurados no licenciamento. Então, a domesticação é o resultado das técnicas de interação estratégica, que vão permitir a previsão, como eu falei, dos consultores, do comportamento desses grupos. Ela ocorre na medida em que se nomeiam e se classificam também os grupos e se impõe sobre eles as racionalidades normativas e estratégicas do Estado e das empresas. Por exemplo, a nomeação dos grupos sob categorias como afetados, grupos de interesses, stakeholders, que é um termo bastante difundido também no empresarial, comunidades locais, populações tradicionais, vai circunscrever seus papéis e atribuir uma margem de ação e negociação, ou seja, uma escala de recursos que é passível de ser repassada a esses grupos que no processo de licenciamento foram considerados afetados, tradicionais,
Ao mesmo tempo, né, a imposição da racionalidade empresarial sobre a temporalidade dos conflitos vai terminar por domesticá-los, já que após a concessão da licença prévia, a realização de audiências públicas e os espaços de participação, como sabemos, se tornam bastante restritos, né? A estandardização, né, vai se estabelecer a partir de conjuntos rituais, que eu já falei, nas instâncias formais de diálogo, de negociação e durante o procedimento administrativo, né? A participação, assim circunscrita aos momentos de prescrição ritual do licenciamento, vai atribuir papéis sociais e cerimoniais aos envolvidos. Os afetados pelos empreendimentos licenciados são reunidos sobre essa categoria e sobre essa condição, na condição de afetados, são instados a participar desses processos. Do ponto de vista da empresa, esse é um dos efeitos esperados, pois isso possibilita uma maior previsibilidade, como eu já falei. Quando o relacionamento pautado fala, as perguntas que se impõem são: que opções restam? Né? Qual é o objetivo da empresa? Fundamentalmente, reduzir as interferências sobre o seu empreendimento e os custos de licenciamento. Né? Eu acho que não dá para a gente ignorar que se gasta muito mais dinheiro com a contratação de consultorias do que propriamente com as medidas de compensação, né, que são destinadas a esses grupos considerados e classificados como afetados no licenciamento. Se for botar no papel, a gente vai ver que se gasta de consultoria muito mais do que se dá para as organizações. Né? Não é de se ignorar o fato de que a condição, na verdade, que verdadeiramente interfere, nesse caso que a gente está tratando aqui, ela vai se definir, então, tautologicamente. Né? A interferência, ou a afetação, se a gente quiser brincar com o termo afetados, ela é produzida por grupos com capacidade de interferir. Com efeito, nessa interferência se produz e se desenha o signo que alude à centralidade empresarial, porque, na verdade, são os interesses da empresa os verdadeiros afetados. Né? E já não há afetados, senão grupos que interferem na busca por serem assim considerados. Né? Porque essa é a única forma de aceder a recursos nesses procedimentos hoje. Né? Digamos que existem dois tipos de negociação. Aqueles que se realizam... acho que eu vou dar uma tomada.